Hoje em dia, muitas pessoas falam sobre os fins dos tempos, sobre a volta de Jesus, sobre o anticristo, sobre o apocalipse, e é um monte de informação. Mas esse vídeo eu vou falar como vai ser realmente, como Jesus nos ensina. O que Jesus deixou sobre isso para nós, o que Jesus falou sobre isso para nós. Então fica para esse vídeo, que esse vídeo está muito legal. Eu convido você a ficar comigo até o final. Então bora lá. Bem, lá em Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 51, Jesus ele faz uma síntese do livro de Apocalipse. Até porque Apocalipse, ele foi escrito 60 ou 90 anos depois de Cristo. Então, Apocalipse foi bem escrito depois que Jesus falou sobre os fins dos tempos. Apocalipse é bem depois. Então, o que os cristãos pegavam de base é Mateus capítulo 24, por exemplo, onde Jesus fala sobre os fins dos tempos. E Jesus ele começa a falar do versículo 1 ao versículo 51. E Jesus ele começa a falar porque os discípulos perguntaram para ele. Lá no versículo 3, os discípulos de Jesus perguntam para ele: Senhor, como que vai ser os fins dos tempos? Como que vai ser a sua volta? Quando tudo isso vai acontecer? E Jesus começa a falar. Ele começa a falar sobre as coisas que iam preceder o pico. O pico é o quê? Jesus, ele mais pra frente, ele diz que o evangelho sendo pregado em todo mundo ia vir o fim. A partir disso, ia começar o fim. Mas antes disso, Jesus começa a citar algumas coisas que iam acontecer antes desse pico. E Jesus começa a falar, como lá no versículo 5, Jesus começa a falar sobre os falsos cristos e os falsos salvadores. Os falsos cristos que iam surgir. E desde muito tempo atrás, desde Adão e Eva, desde Jesus Cristo, surgem cristos falsos, surgem falsos salvadores, falsos mensageiros. No versículo 6, Jesus começa a falar sobre guerras. Mas Jesus ele fala no versículo 6 que guerras e rumores de guerras iam vir, mas esse não seria o fim. Sabe, desde muito tempo atrás, está acontecendo guerras e rumores de guerras. Desde muitos anos atrás. No versículo 7, Jesus ele começa a falar sobre fomes, sobre pestes, sobre terremotos. E isso acontece desde sempre, fomes e terremotos. No versículo 10, Jesus ele começa a falar sobre escândalos e ódio em meio aos cristãos, em meio às pessoas. E isso aconteceu desde sempre. Jesus, no versículo 11, fala sobre os falsos profetas, tantos de falsos profetas que surgiram ao longo dos séculos. E logo no versículo 12, Jesus fala sobre o falta de amor ao próximo. Então, sim, são coisas que acontecem desde Adão e Eva, são coisas que iam acontecer até o pico. São, por exemplo, vamos supor na época da Guerra Mundial, na época da Peste Negra, as pessoas daquele tempo pensavam, no Jesus está voltando, logo ele vai voltar, mas não voltou. E a gente está aqui hoje com esse problema que está acontecendo, que eu não posso falar aqui, e a gente está pensando, Jesus vai voltar. Porque para aquela época, a volta de Jesus, as pessoas estavam próximas pelas coisas que aconteciam naquela época. Então, sim, são coisas que iam acontecer, que vão acontecer até o pico. E esse pico é o quê? É o evangelho ser pregado em todo o mundo. O evangelho ser pregado em todo o mundo. As pessoas ficam preocupadas com estátuas da ONU, com um monte de coisas aí. Só que, para preceder o fim, para começar a acontecer o fim, tem que o quê? O evangelho ser pregado. O evangelho tem que ser pregado. A partir do momento que o evangelho for pregado em todo o mundo, aí é como vai acontecer o fim. Jesus mesmo fala no capítulo 24. E quando esse evangelho desse reino for pregado em todas as nações, aí virá o fim. Então, para nós apressarmos a volta de Jesus, se você deseja que Jesus volte, cara, pregue o evangelho. Que nós possamos orar para que o evangelho seja pregado em outros lugares. Há muitos lugares que o evangelho não foi pregado. Igual lá em Romanos capítulo 12, versículo 11, diz o seguinte: para as pessoas crerem, temos que pregar. Como que as pessoas vão crer se não foi pregado? Lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte: Deus deseja que todos sejam salvos, e para todos serem salvos, temos que pregar o evangelho. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, diz que o apóstolo Paulo diz que a mensagem dele é só sobre Cristo. E a nossa mensagem tem que ser só sobre Cristo. As pessoas ficam num desejo de Jesus voltar, ficam falando de volta de Jesus, anticristo e tudo mais. Mas para tudo isso acontecer, temos que pregar o evangelho. Lá em Mateus capítulo 24, quando Jesus fala sobre isso, aí ele começa a falar sobre o fim de verdade. Quando o evangelho for pregado em todo o mundo, aí vai acontecer o fim. Aí lá diz que o sol se escurecerá, a lua não dará brilho, acontecerá coisas terríveis no céu, acontecerá coisas que o ser humano não imagina, nem passe pela sua cabeça. Coisas que vão acontecer, coisas que vão preceder o fim. Quando o evangelho for pregado em todos os lugares, aí vai começar. Sabe por quê? Porque o evangelho não foi pregado ainda em todos os lugares. Há países aí de pessoas que não conhecem o evangelho. Cara, eu vou te contar. Eu criei um perfil
para um país chamado Bangladesh, um perfil no Instagram. E lá eu converso com as pessoas, falo de Jesus para algumas pessoas e pergunto se elas conhecem Jesus. E tem pessoas lá que não conhecem, que nunca ouviram falar de Jesus. Como que Deus ele se preocupa com a salvação das pessoas? Por isso que o marco da volta de Jesus é o evangelho ser pregado. Não tem como. Não tem como. Deus ele quer que um homem seja salvo. Por isso que Deus ele deseja que o evangelho seja pregado, que chegue às outras pessoas. A volta de Jesus vai acontecer quando a igreja, quando nós pregarmos o evangelho, quando a igreja pregar o evangelho, quando a igreja começar a pregar o evangelho para as pessoas que nunca ouviram. E como eu posso ajudar, Lucas? Cara, há muitas instituições missionárias aqui no nosso país que precisam da nossa ajuda para que elas possam investir em evangelismo. Isso é real que eu estou te falando. Jesus ele vai voltar quando o evangelho ser pregado, ele mesmo diz. Devemos nos preocupar em pregar o evangelho, não nos preocupar em tentar achar anticristo, tentar achar de volta de Jesus, tentar achar apocalipse em tudo, anticristo em tudo. A volta de Jesus vai acontecer quando as pessoas começarem a receber o evangelho e a crerem no Senhor Jesus. Então é isso que eu deixo aqui para você hoje. É sobre isso que eu venho falar aqui. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe seu like, se inscreva no meu canal, sabe? E compartilhe para que mais pessoas possam saber como vai ser o verdadeiro fim, a verdadeira volta de Jesus Cristo.